Olá, graça e paz, irmão, irmã, amigo, amiga, seguidor aqui do canal Meu Ave ao Céu. Bom, estamos juntos novamente, finalizando agora o Evangelho de João, capítulo 18. A última parte, nós estaremos lendo do versículo 28 ao versículo 40. Você é meu convidado, minha convidada, para logo após a vinheta, estarmos juntos. Essa leitura, estarei realizando ela porque é uma leitura bastante produtiva para nós, ao qual nós vamos estar vendo o julgamento de Jesus perante Pilatos. Depois, levantaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês trazem contra este homem? Ele respondeu: se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: leve-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus respondeu: não é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essas palavras vêm do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes que entregaram a mim, o que foi que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é aqui. Pilatos perguntou: então, de onde você é? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que o seu rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de que testemunhe da verdade. Tudo aquilo que é verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e disse: eu não acho crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então nós vemos aqui que os homens preferiram soltar um malfeitor do que a Jesus. Hoje iremos refletir sobre essa passagem conhecida por nós todos cristãos. Já ouvimos por todos, mesmo que não cristãos, ateus, católicos, espíritas, todos já ouviram de alguma forma essa passagem. Um dos momentos mais intensos do ministério de Jesus.
seu julgamento perante Pilatos. Neste episódio, iremos ver 3 personagens centrais. Então nós vemos que Jesus, perante Pilatos, seu julgamento, nos mostram 3 personagens principais. O primeiro é o sistema religioso, que quer condenar, julgar e se livrar de Jesus. O outro é o próprio Jesus, sendo injustiçado por essa condenação. E o nosso terceiro personagem é Pilatos, ao qual foi incumbido dessa missão de livrar-se de Jesus. Então, nós vemos que aqueles homens religiosos, fariseus, manipuladores da situação, querem se livrar de Jesus a qualquer custo. Querem condenar Jesus a qualquer custo. E nós vemos então agora o Sinédrio responsável para se livrar de Jesus, joga na mão de Pilatos. O julgamento de Jesus, quando a justiça é distorcida. Nos versículos 28 ao versículo 32, podemos perceber isso. Os líderes religiosos levaram Jesus a Pilatos, mas não querem entrar no pretório para não se contaminar nas vésperas da Páscoa. Nós vemos aí uma certa incoerência, uma ironia. Os homens, entregando o inocente para ser morto, não querem entrar no lugar onde morava Pilatos para não se contaminar e não poder participar da Páscoa. Mas entregaram o inocente à morte e ignoram isso, que os condenava a não participar da Páscoa. Preocupados com rituais, mas entregando um inocente a um julgamento injusto. Esse julgamento já estava decidido no coração daqueles religiosos. Vamos tirar esse agitador do nosso caminho. Vamos tirar porque ele está incomodando não o reino e não o povo, mas a nós. Porque ele está mostrando toda a nossa falcatrua, toda a nossa astúcia para envolver o povo e roubar o povo e enganar o povo e lucrar em cima do povo. E Jesus está acabando com isso. Pense e reflita sobre isso. Quantas vezes também agimos com religiosidade exterior, mas nosso coração está distante da justiça de Deus e da sua misericórdia. Deus não se agrada de aparências, mas de corações verdadeiros. Deus não se agrada de aparência, mas de corações verdadeiros. Vimos isso no vídeo passado e agora novamente. Quando nós vemos no vídeo passado, na leitura passada, Pedro confiou em suas próprias forças e, quando foi pressionado, negou a Jesus. E aqui nós vemos que aqueles religiosos viviam de uma fé de fachada, porque o intuito deles não era o reino de Deus, era lucrar com as coisas de Deus. Igrejas que levam o nome de Deus, mas sem a presença de Deus. Lugares que se reúnem com o nome de Deus, arrecadam com o propósito de ajudar a obra de Deus, mas lucram em benefício próprio. E esse Deus vai julgar a cada um conforme a sua obra, e a cada homem, a cada mulher, conforme o que há no seu coração. Não podemos esquecer disso. A reação de Jesus. Verdade, realeza e obediência aos planos de Deus. Nós podemos observar isso nos versículos 33
ao 37. Ao ser interrogado por Pilatos, em vez de se defender, desesperar, Jesus afirma: o meu reino não é deste mundo, no versículo 36, como nós lemos. Talvez eu e você, quando nós somos injustiçados, a nossa reação é espalhar para todos os cantos, criar barulho para que todos vejam a injustiça que estamos sofrendo. Mas com Jesus é diferente, tudo com Jesus é diferente. Jesus, ele chega perante Pilatos, calmo, sereno, tranquilo, e fala: meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo, estou aqui somente de passagem. Se os homens falam que eu sou o rei dos judeus, ou se isso chegou nos seus ouvidos, eu não sou responsável pelo que chegou até você. Eu simplesmente afirmo que o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros já estariam aqui, os meus advogados já estariam aqui buscando o meu habeas corpus, já estariam dando um jeito para me tirar daqui. Mas não. Porque tudo que eu estou passando aqui é projeto do Deus Pai e eu preciso cumprir. É plano de Deus eu estar aqui. Essa cruz, que é o símbolo do nosso canal, é o que nos faz chegar aqui e ter a certeza de que quando morremos, nós vamos nos encontrar com aquele que morreu nela por amor, que é Jesus, o Nazareno, que doou a sua vida, mesmo sabendo que eu seria que nem Pedro, que iria negá-lo, ou até mesmo que nem os apóstolos. Jesus morreu, vamos nos espalhar, vamos voltar às nossas antigas atividades, que o sonho acabou. Nós não somos diferentes deles. Nós não somos diferentes dos profetas que, quando foi perseguido, correu, fugiu com medo de morrer, temendo a sua própria vida. Nós não somos diferentes deles. O que nos faz ser diferente deles é que hoje nós vivemos no tempo da graça de Deus. Deus tolera algumas coisas, mas não diz que não haverá justiça futura. Mas no momento certo, quando a ira de Deus pesar e chegar, terrível é esse dia para este homem, para essa mulher. É isso que a Bíblia nos relata. É isso que a Bíblia nos fala. Quem poderá fugir da ira de Deus? Então, quando Jesus morreu por mim e por você, ele já sabia que nós íamos ser fracos e dependentes dele. Mas mesmo assim, ele não arredou o pé, ele não fugiu, ele encarou a cruz, ele encarou a morte por mim e por você. Jesus faz essa declaração com autoridade e serenidade. Jesus sabe que quem é, sabe do seu propósito, da sua missão, e não foge da cruz. Sua confiança não está no sistema político nem religioso, mas no Deus Pai. E a minha e a sua confiança está em quem? No nosso sistema político, nosso sistema religioso, ou nossa confiança continua em Deus? Para nós refletirmos, Jesus nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando somos injustiçados. Nossa identidade e segurança estão no trono de Deus, e não nos julgamentos humanos. Se eu espero agradar aos homens e esquecer de agradar a Deus, eu corro grande risco de ser rejeitado pelos homens e ser rejeitado por Deus. Porque os homens são egocêntricos e terrivelmente corruptos. Quanto mais dinheiro você dá,
mais dinheiro eles querem. Se você não tem mais dinheiro para dar, eles vão buscar quem o tenha. E assim, a roda da corrupção deste mundo vai andando. Poder, ganância, dinheiro. É o que move este mundo. E é por isso que o nosso coração não pode estar neste mundo. Não pode fazer parte deste mundo. Tem que estar na presença de um Deus que é santo, que é um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro. E é Ele que nós temos que honrar, glorificar, exaltar e testemunhar com as nossas vidas. Terceiro, a atividade de Pilatos. Conhecer a verdade é negar por conveniência. Quando nós lemos os versículos 38 ao 40, Pilatos faz uma pergunta profunda: o que é verdade? O que você tem de conceito sobre verdade? Verdade é aquilo que eu fui ensinado? Verdade é o que os outros querem me ensinar? Verdade absoluta. O que é verdade? A Bíblia nos relata que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é verdade, então nós temos que buscar o que fez Jesus fazer essa declaração. E ele poder afirmar com autoridade que ele é a verdade. Visto que nele não foi encontrado pecado nenhum, não foi encontrado nada que o condenasse, nem com Pilatos, nem com Ceifa. E agora? Então o que nós vamos fazer? Ouvir um monte de homens pecadores dizendo que Deus não existe, que Deus não é real, que Deus não é verdadeiro, porque esse Deus que é santo e justo aponta o meu pecado e o meu pecado me condena, e eu não quero ser encostado na parede, eu não quero ter uma mudança de vida, uma mudança de atitude, então eu pego e rejeito esse Deus, quero condenar esse Deus porque ele é santo, e quero então criar uma nova perspectiva e uma nova ideia para condenar esse Deus e absolvê-lo da humanidade. Muitos homens tentaram. Muitos homens pensaram que chegaram a esse ponto e conseguiram com êxito. Mas nós vemos que o tempo passou, a Bíblia está aí, os impérios ruíram e Jesus continua sendo pregado. Aí, é verdade ou não é verdade, Jesus? Se Jesus não fosse verdade, porque hoje, em pleno século XXI, a Bíblia é proibida de ser pregado ou entrar com ela em alguns países do mundo. Se fosse só mais um livro, mais um conto, não teria por que tantas restrições. Se a Bíblia não fosse verdade, se não fosse viva, se não fosse verdadeira, por que a Coreia do Norte queimou todos os exemplares cristãos e se autodeclarou que o presidente é o único que deve ser adorado, assim como no templo de Baal, assim como no Egito, e todos eles ruíram. E nós vamos ver, está próximo desse dia chegar, com os nossos olhos ver esses ditadores egocêntricos e egoístas caírem por terra. Um a um. Porque Deus não é um pai que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que ia zelar por sua palavra para que a verdade chegasse até nós. Deixou o seu Espírito Santo para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele tem anunciado, como nós lemos alguns capítulos atrás. Nós temos as ferramentas, nós temos o manual, nós temos quem nos ajuda a entender esse manual, e nós o rejeitamos, mesmo nos dias de hoje, porque somos extremamente corruptos e enganosos.
Mas Pilatos não esperava pela resposta de Jesus. Dessa forma, ele sabe que Jesus era inocente, mas cede à pressão do povo. Escolhe o caminho da conveniência do que da verdade. No final, ele dá ao povo a escolha entre Jesus ou Barrabás, e a multidão escolhe o criminoso. Muitos conhecem a verdade, mas se mantêm neutros por medo ou por benefício próprio. Mas a omissão também é uma escolha. O desafio é escolher a Jesus, mesmo que isso nos custe algo. Estamos dispostos a abrir mão disso? Eu sei que eu estou esperando há muito tempo uma promoção na empresa XYZ. Eu sei que para conseguir essa promoção, às vezes eu vou precisar omitir alguns fatos, adulterar alguns documentos. Eu, como cristão, não poderia fazer isso, mas em benefício próprio e com benefício financeiro que eu vou ter, eu ignoro o que a Escritura diz, aceito a promoção e entro na roda gigante do mundo. Temporariamente eu sou aplaudido, recebo muitos elogios, mas com o passar dos tempos, aquilo começa a me pesar no coração, começa a pesar na mente, porque eu começo a olhar a Escritura e agora, onde é que é meu enfiei? Qual que é a nossa atitude como cristão? Agora. Por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. Por isso nós temos que ter comunhão na devocional, na oração, para que Deus possa nos mostrar os laços do passarinheiro e nós possamos escapar. Porque lembramos do que nós já lemos nas Escrituras. O homem pode fazer planos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quando nós ultrapassamos essa linha da decisão entre Deus e o homem, certamente o maior prejudicado serei eu, porque não confiei no Deus que me sustenta, que me guarda, que me alimenta, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Eu não consigo dizer que amanhã vou estar com saúde se Deus não me abençoar. Eu não consigo dizer se eu vou estar chegado no fim do dia com vida se Deus não me der o fôlego de vida. Eu não sei quantos anos que eu vou viver na face da terra se eu não confiar no Deus que dá a vida. Porque nós olhamos para o cemitério, entramos lá, vemos túmulos de diversas idades, desde recém-nascidos até pessoas com 100, 200 anos, talvez, que viveram nessa face dessa terra. Hoje, o mais velho acho que tem 116 anos, 120 anos. Mas todos foram, como a Bíblia fala, do pó veio e do pó voltará. Se Jesus não voltar antes. E aí, qual de nós podemos dizer, eu vou viver 80 anos, eu vou viver 50, eu vou viver 40? Nenhum de nós. Historicamente, nós vemos que no início do século XIX, XX, o brasileiro vivia no máximo 33 anos. Hoje ele vive 75, malemar de 70, estourando, com uma condição melhor de vida. Mas eu vou chegar a essa média? Eu não consigo dizer, não consigo afirmar. Porque Deus é o autor e consumidor. Deus é o sustentador, Deus é o galardeador da vida. É Ele que nos dá, Ele que nos abençoa. E para nos finalizarmos, a pergunta que ecoa no texto é:
Diante de Jesus, qual será a sua escolha? Estou entrevistando Jesus, estou interrogando Jesus, tenho a oportunidade de dar o livramento para Jesus, mas talvez que pior que Judas, Pilatos, ele foi o homem que sentenciou Jesus sabendo que era o homem inocente. Judas somente fez o papel de entregar Jesus. Mas Pilatos, de fato, condenou Jesus à morte. Pilatos poderia chegar e falar, não, esse homem inocente, tirem-me daqui, o máximo que dá é dar umas 40, 50 chibatadas nele e manda ele embora para casa. Mas não. Ele entrega Jesus à morte. Seremos como os religiosos, manteremos a aparência e rejeitaremos a verdade? Será que somos que nem os religiosos? Sou crente domingueiro, vou uma vez por semana, dou minha oferta, dou meu dízimo, cumpri meu ato religioso. Agora me esquecem. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Seremos como Pilatos? Sabemos que o certo é correto, mas omitimos para ter benefícios próprios ou não sermos condenados por aqueles que nos oprimem. Será que eu vou tirar sempre o meu da reta para sempre tirar benefício? Ou eu vou olhar para a Bíblia e falar, não, o que é certo, o que é correto, o que é de Jesus, o que é dos homens é dos homens. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus está falando que o que é verdade precisa ser aplicada, mas eu vou seguir à risca o que Jesus me fala, ou eu vou meias verdades para tirar benefício e me tornar isento? Ou seremos como Jesus? Mesmo na injustiça, permanece fiel e submisso ao propósito de Deus. Deus te manda você virar missionário numa região a qual você sabe que se entrar com Bíblia, você vai ser pego e condenado. Você vai? Você tem coragem de ir? Ou vai ser que nem Jonas? Não, Deus, eu não vou porque lá vão me matar. Não vou. Aí Deus vai lá, fala, não, você vai porque eu mandei você lá. Eles estão te esperando lá. A minha salvação depende de você. E faz Jonas chegar lá a Nínive, aquele povo se converte. Você vai ser instrumento de Deus na vida dos homens, ou você vai ser um covarde cristão, um covarde religioso, um Pilatos que tem o poder na mão, mas se omite? Se você tem vivido momento de injustiça, de confronto com a verdade, ou com o silêncio e a omissão de Pilatos, hoje é dia de se alinhar ao reino de Cristo. Jesus não recuou diante da cruz. Jesus enfrentou por mim e por você. Vamos escolher logo o reino verdadeiro, mas o reino deste mundo, mas um mesmo eterno de paz, verdade e justiça. A escolha está nas nossas mãos. Jesus não vai obrigar nós a nos rendermos aos seus pés, confessarmos nossos pecados. Ele está falando, você está errado, você precisa se consertar. Essa atitude é minha, essa atitude é sua. Mas a nossa negligência ou nossa omissão vai nos trazer consequências. Espero que essa passagem possa ter te incomodado. De você largar de ser um religioso, um cristão frio, um cristão gelado, um cristão morno, para ser um cristão fervoroso, um cristão alinhado com os propósitos de Cristo. Um novo homem, uma nova mulher, com atitudes que Deus quer
que eu e você tenha, não que uma religião tenha, não que um fariseu tenha, mas o que Cristo quer de nós. Se você não assistiu, procure, assiste. Aí você vai ter uma real ideia do que o Mestre passou por nos amar. Que Deus possa te abençoar e a gente se encontra aqui no próximo vídeo para falarmos mais desse Jesus amoroso, Salvador, e que morreu de braços abertos na cruz para nos remir, para nos salvar. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.